Olá, oitavano! Estamos de volta com a correção das nossas atividades. Tinha ficado exercício tanto no caderno quanto no livro. Começamos a corrigir isso em sala de aula, mas não deu tempo de terminar. Então eu montei essa apresentação, tá? Para que a gente possa estar corrigindo as nossas atividades. Montei nessa forma de apresentação porque você vai conseguir pausar o vídeo e corrigir algo que esteja errado na sua atividade ou alguma coisa que você deixou em branco porque você não entendeu. Você consegue pausar e corrigir o seu dever ou fazer aquilo que você não tenha feito, tá bom? Eu não vou corrigir explicando no vídeo todas as atividades, porque ficaria um vídeo muito extenso e seria cansativo. Então eu vou escolher algumas questões, todas são importantes, né? Mas vou escolher aquelas que se destacam mais. E aí, se tiver ficado alguma dúvida de alguma questão que eu venha falar aqui, ou de qualquer outra questão, é só vocês tirarem dúvida comigo pelo WhatsApp, tá bom? Vamos começar então. Esses exercícios já tinham ficado no caderno, vou escolher alguns que se destacam mais. Então vamos lá. Primeira questão que se destaca aqui é essa número 2, os 4 tipos básicos de tecido. Nosso corpo tem 4 tipos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial, a gente falou, protege a superfície tanto interna quanto externa do nosso corpo. O conjuntivo, ele se divide em vários outros tipos de tecido, então ele apresenta uma função bastante diversificada. O muscular vai permitir movimentos, tanto voluntário quanto involuntário, e o nervoso vai formar, logicamente, o nosso sistema nervoso, se destacando aí a célula do neurônio. Terceira questão, informa a função. E aí vem os tipos de tecido conjuntivo, que esse cara aqui se divide. O adiposo está armazenando gordura. O ósseo vai estar formando o nosso esqueleto, que tem como função sustentar o corpo. O cartilaginoso também tem função tanto de sustentação quanto de revestimento. E o hematopoético, ele vai estar produzindo as células do nosso sangue. Depois, eu peço para que vocês classifiquem para mim as vitaminas. Eu estou na número 7. As vitaminas são divididas em 2 grupos, as lipo e as hidrossolúveis. As lipossolúveis, elas são solúveis em gordura. Ou seja, elas precisam de gordura no nosso organismo para serem absorvidas. E aí eu só estou pedindo 2 exemplos, mas aqui eu acabei colocando 4, escolhe 2 para colocar no seu caderno. Vitamina A, D, E e K. Já as hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. Elas circulam pela água que está no nosso organismo. Então a gente tem aí a vitamina B e a vitamina C, por exemplo, tá bom? Depois, eu vou destacar essa questão aqui. Qual a importância da água para o nosso corpo? A gente sabe que mais ou menos 65% do nosso corpo é constituído de água, tá? Isso muda de acordo com a idade, por isso que é uma média. Ela vai atuar na transformação dos alimentos, que a gente estudou lá no sistema digestório, e ela compõe quimicamente as nossas células, tá? Então, nós precisamos de água. Depois ele pede para esquematizar o sistema digestório. Vocês vão fazer um desenho bem bonito no caderno, identificando os órgãos e as glândulas que compõem o sistema digestório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a número 12. 3 técnicas para conservação de alimento. Existem várias, você vai escolher 3, tá bom? Acredito eu que o salgamento, que a gente vê muito no mercado, né? Aqueles salgados, é bastante famoso. A defumação também é bastante famosa. Congelamento e resfriamento, mas qualquer uma das outras você pode colocar. A número 13 também é bem importante. Você tem que saber qual é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, tá bom? Na número 14, vocês vão fazer um desenho também, tá? Colocar esse lado artístico de vocês para fora. Esquematizar 3 camadas da pele. Então, você vai fazer um desenho das 3 camadas, onde você vai identificar as 3 camadas principais, que é epiderme, derme e hipoderme. Essa número 15 também é bastante importante. Qual é a função dos melanócitos? Secretar, produzir melanina. E pode até completar aqui do ladinho, que é responsável por dar cor à pele, tá bom? E a 17 também é bem importante. Os problemas que os raios UV, os raios ultravioletas, eles podem causar. Eles suprimem o sistema imunológico, podem causar alergias, queimaduras e câncer de pele. E agora a gente vai para o livro, começa na página 358 e termina na página
361. Na primeira questão, ele quer saber as funções da pele. Então, as funções da pele são variadas, mas aqui eu destaquei 3. Ela armazena gordura, ela ajuda a regular a temperatura e ela funciona como se fosse uma proteção contra os micro-organismos, tá bom? Depois a gente vai para a questão 4. Ele quer saber o nome da camada epidérmica que possui células mortas, mas com grande quantidade de queratina e que sofre essa descamação continuamente. Nós falamos bastante disso em sala de aula, não sei se vocês lembram, até fiz um desenho mostrando que vai subindo, né, da parte mais interna para mais externa. E aí seria a camada córnea. Agora a gente vai para o número 11. Lá no número 11, ele quer saber quais são os tecidos que formam a pele humana. Quando a gente fala de pele humana, logo vem na cabeça tecido epitelial. Tecido epitelial, tecido de revestimento, forma a pele, correto. Mas a gente não pode esquecer do tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo, ele também forma. Lembra que nós falamos de tecido adiposo? Que estão lá os adipócitos armazenando gordura, então a gente tem tecido conjuntivo também. Quais tipos de tecido conjuntivo? O propriamente dito e o adiposo, tá bom? E agora, questão 13. De que são compostos os pelos e as unhas? Tanto os pelos quanto as unhas, eles são compostos de moléculas de queratina. Aí agora vem outras questões, dessas aqui eu não vou explicar nenhuma delas. Vocês podem estar pegando o gabarito. Já está até 20, desculpa, passei direto o slide. Bom, qualquer dúvida que vocês venham a ter, estou me disponibilizando no WhatsApp, tá bom? Beijo para todos vocês e até mais.